Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Pois então, no meu 8º ano, nós vamos agora com o nosso conteúdo de geografia, plena quinta-feira, né? Vamos lá. O slide, como sempre. O slide está dando muito trabalho, sabia? Demoro horas fazendo esse slide, porque muitas vezes precisa colocar coisinhas diferentes, imagens e tal, acaba complicando minha vida. Mas é a vida. Povo, cultura e nação. Dessa vez eu fiz um mais simples para poder agilizar o processo. Então, 23 de abril de 2020, 8º ano, nós vamos falar sobre povo, cultura e nação. Então, estamos na página 358 e 359, tá? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, abram essas páginas, para a gente poder ir seguindo e observando o que tem aí no livro de vocês, tá bom? Então, vamos falar sobre cultura, primeiramente. É para escrever o que está escrito aqui, tá bom? No livro de vocês aí, coloca na página, coloca na sua página, mas escreva no livro de vocês, por favor. Tá? Isso é o que eu passaria para vocês no quadro, né? Para vocês copiarem. Então, a cultura, você tem uma cultura, você precisa desses elementos principais aí. A população ela tem algo em comum, né? A língua falada, a língua escrita, a língua, por exemplo, o português, a nação, a população, a cultura brasileira. A cultura brasileira tem uma língua em comum, que é o português. Tem uma culinária em comum, comer arroz e feijão todos os dias, né? Você comer verduras, frutas, existem regiões do Brasil em que tem culturas diferentes, mas você tem a cultura brasileira em si, certo? Mas é a identidade dessa população, a identidade desse povo, né? Que forma isso daí, primeiramente, a cultura. Então, a língua, a culinária, a religião, né? Também faz parte dessa cultura. A forma das pessoas se vestirem, o estilo arquitetônico das coisas, as formas de construir as casas, os prédios, os monumentos, as obras de arte. Então, você tem produções de obras de artes diferentes, em que vão ser totalmente diferentes do Japão para o Brasil, como para outras partes do mundo inteiro, né? Os livros também fazem parte dessa cultura. Os filmes, as músicas, isso é identidade cultural de uma população, de uma nação, de um povo, certo? A nação são grupos que compartilham uma identidade cultural. A nação brasileira, ela compartilha essa identidade cultural, esse povo misturado, né? O povo brasileiro, você tem uma mistura de várias raças, várias pessoas de várias partes do mundo que chegaram aqui e se misturaram e viram essa riqueza que é a população brasileira. Essa população brasileira que todos falam português, a população brasileira em que a maioria é vindo de um cristianismo, que seja católico, evangélico, tudo vem do quê? De Jesus Cristo. É uma nação cristã, a maior parte, não todos, né? Mas, por exemplo, isso vai fazer diferença nas leis brasileiras. Por que até hoje não é aceito o aborto? Por conta de uma nação que ela tem como fundamento a base cristã. Por que não é aceito, por exemplo, a questão também de desligar os aparelhos, né? Quando a pessoa está próxima à morte, ou então a pessoa escolher morrer. Existem países que você realmente pode escolher. Chegou a certa idade, eu estou com 80 anos, eu quero morrer, e aí eu vou no hospital e peço para que eles me matem. E pode. Né? Aqui no Brasil, não, por conta dessa cultura brasileira e que interfere nas leis brasileiras também. Entende? Então, tem todo um porquê por trás disso. E ela vem dessa cultura brasileira. Essa nação é formada por essa cultura brasileira, certo? E cada país tem uma cultura diferente,
né? Cada nação tem uma cultura diferente. E esse sentimento de pertencer a esse lugar, é o sentimento de ser brasileiro, o sentimento de ser japonês e você ter a cultura ali dentro do sistema japonês e a pessoa ser japonês. Entende? É o que faz com que tenha essa nação. A cultura, ela também não é estática, ela não é parada, ela é de um jeito e vai ser para sempre. Não, né? Muitas coisas modificam ao longo do tempo. A língua brasileira não era portuguesa desde o início. Na verdade, não. Você tinha várias línguas nativas no Brasil. Isso foi modificado com o tempo. E aí, hoje em dia, nós falamos o português. As pessoas no Brasil andavam peladas, porque eram índios, e era quente pra caramba, eles eram inteligentes, na verdade, né? Num calor gigantesco. E aí, de repente, você passa a ter uma cultura entranhada no meio, portuguesa, francesa, espanhola, e as pessoas têm que usar chapéus gigantescos, com pena para todo quanto é lado, roupas mega power apertadas, quentes, um monte de anágua, vestido gigantesco, capa, num calor gigante. Tipo, não dá. Mas era o que a pessoa usava, fazia parte dessa população brasileira durante um período. Os homens de terno, precisava-se ter terno desde pequenininho. Né? Nenenzinho, você já começava a ter terno. Meninos tinham que usar terno. E aí, na hora que essas pessoas modificam essa cultura, ela é modificada, hoje em dia ninguém usa vestidão, a não ser se for casar. Numa festa de 15 anos, algo do tipo. Pouco tempo atrás, gente, na época dos avós do meu marido, na verdade, né? Eles tinham um poder aquisitivo maior, um pouco, e moravam em cidade interior. Mas todo mundo ia para a festa. Na verdade, existiam bailes. E as pessoas produziam suas roupas e iam para os bailes com roupas de festa, realmente como se fosse casar alguém. E hoje em dia você vai para a festa com calça jeans. Certo? Então, essa diferença cultural, ela vem modificando. Beleza? Passamos, então, para o território. Território, também para escrever aí, gente. Território, está na página 360. Ela é uma ocupação. É um território, é um lugar específico e é uma propriedade. Ela tem relação de poder, de imposição. Aquilo ali pertence a esse lugar. Brasil, para ser do território brasileiro, ele teve a imposição de poder em uma região que não era Brasil e passou a ser. Okay? Estado. Estado com E maiúsculo. Esse Estado é uma instituição política. Ele é não o Estado de Goiás, mas o Estado brasileiro. São órgãos específicos que regem o Brasil inteiro. Okay? O território nacional. Território nacional é uma área que um Estado exerce sua soberania. Tem leis específicas, tem todo um sistema de governo em que tem leis específicas para aquele território e existem limites reconhecidos institucionalmente. Então, não adianta você ter um governo e você não ter o território demarcado e é reconhecido pelo exterior. Você precisa ter, além das leis de um governo soberano, de uma população, com todas essas características que a gente já viu, você ter o território marcado e ele ser reconhecido por outras áreas, por outros lugares. Existem lugares que nós vamos ver mais à frente um pouquinho nas próximas aulas, que fala a respeito de lugares, de populações, de povo que se tem uma identidade cultural, que tem toda uma cultura, uma língua, religião diferente, mas não tem um território deles. Por isso, a gente precisa entender o que é cada um. Ok? Saber esses conceitos básicos. Então, os limites territoriais são as fronteiras. Essas fronteiras, elas podem ser imaginárias. No caso, uma linha imaginária, Distrito Federal. Você vai para Brasília, você vê o quadradinho ali do mal com estrelinha? Claro que não. Não tem como, né? Da primeira vez que eu viajei de avião, meu marido, a gente recém-casado, meu marido olhou para baixo e falou assim, olha lá, tô vendo o quadradinho do Distrito Federal com um nome, com uma estrelinha, brincando. Na verdade, quando você viaja de avião, você não vê isso. Você não vê a divisão entre um estado e outro.
Você não vê escrito assim, ó, Amazônia, aqui está Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Não, não tem separação, né? Ele tem limites naturais que você vê, mas não a divisão feita ali dos estados, porque esses são limites imaginários. O ser humano que fez esse limite. São limites que dá para você ver através de um mapa, que você identifica porque tem uma cerca, porque eles fizeram algo para separar ali. Mas ele é algo que não tem um limite visível realmente, muitas vezes. Ok? Você tem uma plaquinha, talvez. E aí você tem fronteiras e limites naturais. Por exemplo, em Goiás, nós temos o rio Araguaia e ele separa, ele é a divisão entre Goiás e Mato Grosso. Então, a divisão entre Goiás e Mato Grosso é o rio Araguaia. O rio Araguaia mudar de lugar ali, ele vai fazer com que mude, um estado fica maior ou menor, dependendo da situação. Claro que você tem hoje em dia sistema de CPF, GPS, que traça esse daí para poder delimitar onde é o lugar exatamente, né? Mas antigamente não se tinha isso. Então eram realmente barreiras naturais, como Rio Araguaia. Outra que nós temos também é os Montes Urais. Montes Urais, ele fica ali que separa a Ásia da Europa. Fica na Rússia. A Rússia tem a parte europeia e a parte asiática. Então, os Montes Urais é uma cadeia de montanhas ou cordilheira em que vai separar a Ásia da Europa. Tá? Você também tem limites naturais, por exemplo, para separar a Índia da China. A separação da Índia com a China, aqui ó, a China e a Índia, fica aqui assim, em que é a cordilheira do Himalaia, ok? Que é um fator natural também. E existem vários outros rios em que separam cidades, ok? E assim por diante. E muito obrigada. A nossa tarefa de casa, ela fica página 362 e 363. Certo? Então, tarefa de casa, 362, 363. E até mais, gente. Até amanhã, no caso. Certo? Uhum. Com Deus, gente.